Queridos alunos, aqui quem vos fala é o professor André de Física. A todos, um bom dia. Hoje, iniciaremos nossa aula sobre dilatação volumétrica. Coloquei o seguinte, a dilatação é denominada volumétrica quando ocorre a variação das três dimensões de um corpo, comprimento, largura e espessura. Vamos lembrarmos que nós já vimos a dilatação que é, na verdade, a variação das dimensões de um corpo. Ou seja, a dilatação ela pode ocorrer de forma linear no seu comprimento, a dilatação pode ocorrer na sua superfície ou a dilatação poderá ocorrer no seu volume. Dessa forma, a dilatação volumétrica é aquela em que nós estamos avaliando as três dimensões do corpo, comprimento, largura e espessura. Em outras palavras, o seu volume. Em que VI significa volume inicial, VF, volume final, ΔV, variação de volume ou dilatação volumétrica. As fórmulas da dilatação volumétrica são cálculo de variação de volume, é o mesmo que a gente viu anteriormente. Variação de volume é volume inicial vezes coeficiente de dilatação volumétrica, que esse gama, isso aí não é um Y, é gama, vezes ΔT. Lembre-se que ΔT é temperatura final menos temperatura inicial. Cálculo do volume final. Volume final é volume inicial vezes 1 mais coeficiente de dilatação volumétrica vezes temperatura final menos temperatura inicial. Observações. Nas observações, lembre-se que a variação de volume é volume final menos volume inicial. Volume final é o volume inicial mais variação de volume. Coeficiente de dilatação volumétrica, ele é, na verdade, 3 vezes o valor que for para alfa, o coeficiente de dilatação linear. Então, gama, que é esse símbolo aqui, ele é o coeficiente de dilatação volumétrica. Dessa forma, vamos resolver alguns exemplos? Vamos lá. Ó. Um bloco de ferro tem um volume de 50 centímetros cúbicos a 0 graus Celsius. Determine até qual temperatura devemos aquecê-lo a fim de que seu volume seja igual a 50,425 centímetros cúbicos, dado alfa 12 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Então, olha lá. Quem é a variação de volume? É o volume inicial vezes coeficiente de dilatação volumétrica vezes temperatura final menos temperatura inicial. Nós vimos que o volume inicial vale 50 centímetros cúbicos. Então, o volume inicial, 50 centímetros cúbicos. O volume final é esse daqui, ó, 50,425 centímetros cúbicos. Queremos a temperatura final, sabendo que a temperatura inicial vale 0 graus Celsius. Quem é a variação de volume? Volume final menos volume inicial. Então, a variação de volume será o volume final, 50,425, menos o volume inicial, 50. 50,425 menos 50 vai dar 0,425 centímetros cúbicos. Ele nos disse que alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vale 12 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Então, alfa, que é o coeficiente, esse valor. Só que eu não quero alfa, eu quero gama. Gama, eu quero o coeficiente de dilatação volumétrica, que é 3 vezes o valor do linear. Então, é 3 vezes 12, que vai dar quanto? 36 vezes 10 elevado a menos 1 grau Celsius elevado. Grau Celsius elevado a menos 1. Ou seja, o que eu sei? Que a variação de volume, 0,425, é igual ao volume inicial, que é 50,
coeficiente de dilatação volumétrica, 36 vezes 10 elevado a menos 6, vezes temperatura final, menos a inicial, que vale 0. Variação de volume, 0,425, 50 vezes 36, 1.800, vezes 10 elevado a menos 6. Você tem 1.800 vezes 10 elevado a menos 6. Não é menos 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula parou aqui, ó. 0, 0, 0. Esses dois A, o que tu faz? Elimina. Vou apagar tudo. Então, onde você tem quanto? 0,0018 vezes a temperatura final. Com uma folha de papel, você está invertendo. Lembre-se, propriedade de simetria da igualdade. Se A é igual a B, isso implica dizer que B é igual a A. O que eu estou fazendo é porque é uma propriedade da igualdade. Eu botei a letra primeiro, o número depois. Observem que eu posso pegar esse número aqui e jogar aqui para baixo. 0,425 sobre 0,0018. Então, você tem 0,425 dividido por 0,0018. 1, 2, 3. 3 caixas decimais. 1, 2, 3, 4 caixas decimais. Coloco um zero, elimino a vírgula. 4.250 dividido por 18, 236,11 graus Celsius. Esse é o valor da temperatura final procurada. Segundo exemplo. Estou apanhando. Agora, faremos o segundo exemplo. No segundo exemplo, vou aumentar aqui a tela, só um minuto, ajustando aqui para ficar melhor, para visualizar. Um recipiente de cobre tem 100 centímetros cúbicos de capacidade a 0 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do cobre é igual a 17 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1, calcule a capacidade do recipiente a 100 graus Celsius. Se ele quer a capacidade do recipiente a 100 graus Celsius, ele quer a temperatura final. Variação de volume, vamos trabalhar sempre com essa fórmula. Volume inicial vezes coeficiente de dilatação volumétrica vezes temperatura final menos temperatura inicial. Quem é a variação de volume? Não sei. Porém, na questão, ele me diz que a temperatura inicial vale 0 graus Celsius. Volume inicial, 1.000 centímetros cúbicos. Temperatura final, 100 graus Celsius. Coeficiente de dilatação linear, ele deu 17 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius, alfa. Quem vai ser gama? Novamente, gama, 3 vezes 17 vezes 10 elevado a menos 6. 3 vezes 17, 51. Vamos então calcular a variação de volume. Volume inicial vezes coeficiente de dilatação volumétrica vezes temperatura final menos inicial. Então, é 1.000 vezes 51 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 100 menos 0. 1.000 vezes 51, 51.000 vezes 100 menos 0. Observe que eu vou botar esse resultado aqui para frente. 100 menos 0, 100. 10 elevado a menos 6, deixei no final. Ou seja, 51.000 vezes 100, 5 milhões e 100 mil. Quando você tem aqui, 5100000 vezes 10 elevado a menos 6, não é menos 6, tu vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você acha que valor? 5,1 centímetros cúbicos. Quem é o volume final? Volume inicial mais a variação de volume. Então, volume final é o inicial que vale 1.000. Olha lá, volume inicial. V0 ou VI é a mesma coisa, como já tinha falado anteriormente. Para vocês lá no início, em dilatação linear. O que eu falava para vocês? Gente,
L0, comprimento inicial. LI, comprimento inicial. Não importa. A0, área inicial. AI, área inicial. Não importa. Ou seja, 1.000 mais 5,1, 1.005,1 centímetros cúbicos. Desta forma, eu quero que vocês copiem essa questão. Esse daí seria o terceiro exemplo. Esse terceiro exemplo não vai entrar como exemplo, vai entrar como exercício no caderno. Eu quero esses exemplos 1 e 2 copiados no caderno, mais esse terceiro exemplo copiado e respondido, mais as questões do livro da página 327, questões 1, 2, 3, 4 e 5. Bom estudo a todos!